Bom dia, pessoal que está acompanhando o Facebook do Diário de Aparecida. Meu nome é Fernanda e eu estou aqui hoje com o professor Wesley Garcia, pré-candidato ao governo de Goiás pelo Partido Socialismo e Liberdade. Bom dia. Bom dia, Fernanda, e bom dia aos nossos telespectadores, nossos ouvintes e todos aqueles que estão nos acompanhando. Wesley, eu gostaria de saber qual que é o seu mote da campanha, o mote da sua campanha. Olha, Fernanda, o principal mote, o principal interesse, o principal tema, o principal desejo da nossa campanha é resgatar ao Estado de Goiás, à população, a confiança no governo. É um governo que, de fato, possa trazer as suas preocupações para a população como um todo. Essa é a sua segunda disputa ao governo de Goiás? É a segunda disputa, nós fomos candidatos em 2014. Isso, e claramente há uma dificuldade, tanto do Estado de Goiás quanto do país, de se desapegar de alguns partidos, como PT, PSDB, PMDB. Como que faz para quebrar essa polarização? Na verdade, esses partidos são aqueles mesmos partidos que durante as últimas décadas vêm governando não só o nosso país, como especialmente o Estado de Goiás. É um mesmo grupo político, são iguais, seja Marconi Perillo, Zé Eliton, Daniel Vilela, seja Iris Rezende e agora Ronaldo Caiado. É um grupo político que vem governando o Estado de Goiás nas últimas 3 décadas, pelo menos, para os próprios interesses. Os interesses do empresariado, do agronegócio, para dividir melhor a fatia do bolo. Portanto, há uma dificuldade, sim, não só do PSOL, mas de todos aqueles que desejam, que demonstram que nós somos diferentes, que nós podemos realizar as transformações sociais, de chegar à população por um único meio. Qual é o grande problema aí? A falta de democracia na imprensa do Estado de Goiás. Esse processo acabado de democratização que apenas só privilegia alguns, que são os donos do poderio econômico. Mas nós acreditamos que a partir do momento em que vai ser dado a oportunidade, com espaços como esses, do Diário de Aparecida, de oportunizar a nós do PSOL, podemos tratar das pautas, esse espaço para nós é importante, de chegar à população, de falar o seguinte: olha, nós somos diferentes, nós realmente temos uma aliança com o povo, com a classe trabalhadora, nós não temos rabo preso com ninguém, portanto nós temos a liberdade de falar aquilo que é necessário e, para além disso, apresentar mudanças, apresentar propostas que de fato possam oportunizar as verdadeiras transformações sociais. Wesley, como professor, como você vê essa tentativa do governo atual de transformar as escolas públicas em OS? As organizações sociais. Foi uma tentativa do atual governo, Marconi Perillo e agora Zé Eliton, que o Fernando Krebs conseguiu aí embarrear. Não porque o Ministério Público seja bonzinho também, mas foi a partir da luta dos estudantes aqui de Goiânia e do Estado de Goiás. Eu sou totalmente contrário, o pessoal é totalmente contrário a qualquer processo de privatização, de terceirização ou de repasse da competência do Estado de Goiás a terceiros, especialmente do setor privado. Não é diferente com as OS. Nós já somos contrários às OS na saúde pública, que vieram, já provaram que não funciona, que não atende a população, a saúde pública é um caos, e a mesma tentativa foi feita ou foi tentada na questão da educação pública. Somos contra, como somos contra também a militarização do ensino do Estado de Goiás. A educação que nós defendemos, Fernanda, é uma educação pública, laica, universal, aberta para todos e todas. Uma educação que venha proporcionar um ensino integral, valorizando a questão teórica e também a prática do estudante, que ele possa, a partir de uma educação pública, realizar e se libertar com o avanço da consciência. Quer dizer, a OS não vai proporcionar isso. Nós somos contra e vamos acabar com isso. Professor, você puxou o gancho da militarização. Quais os danos que ela pode trazer para a educação? Pois é. A Polícia Militar vive um grande problema aí na sociedade brasileira, especialmente falando do Estado de Goiás. A Polícia Militar, ela é treinada para a guerra, que é a concepção militar, e não para tratar de segurança pública, que é cuidar da população. Haja vista que nós vamos defender, por exemplo, para a Polícia Militar, que ela venha a ser uma polícia desmilitarizada, preventiva e educativa. Então, o policial militar, ele é antes de tudo um trabalhador. Ele precisa ter o direito de acesso livre aos sindicatos,
ter o direito de poder lutar por melhores condições de trabalho, de fazer o debate amplo e acabar com essa história da hierarquia militar nesse sistema. Isso é um processo de humanização da polícia. Portanto, eles já sentem um problema que é essa crise entre a caserna e a rua. Não dão conta nem da segurança pública, vem o governador querer que eles cuidem de uma outra concepção, que é a educação. Não cabe à polícia militar educar. A educação cabe ao Estado. Nós defendemos uma educação que seja separada da igreja, da polícia militar. Nós não queremos aqui crianças soldados, mas nós queremos crianças que consigam atingir a concepção crítica, né? A concepção de cidadão, de cidadania. Portanto, nós somos totalmente contrários, sim, à militarização do ensino. Até porque esse processo ele se iniciou na minha cidade, Valparaíso de Goiás, no Colégio Estadual Fernando Pessoa. E se tornou uma política pública, agora recentemente foi aprovado na Assembleia Legislativa enquanto uma lei para todo o estado de Goiás, uma política pública que quer responder uma demanda, que são as localidades que estão sendo implementadas as escolas militares, são em localidades que, para o governo do estado de Goiás, onde há um maior índice de violência, de criminalidade. Nós acreditamos no PSOL que podemos garantir disciplina, organização e trabalho com uma educação voltada para balé, para práticas esportivas variadas, para uma educação pública de maior qualidade, para o incentivo à cultura, ao lazer dentro da escola. Nesse sentido, você consegue combater a criminalidade e melhorar os índices de aprendizado do Estado, sem a necessidade de militarizar. Quais as principais demandas da educação de um modo geral? Algumas delas eu até coloquei aqui. E a gente só pode tratar, eu acho assim, qualquer problema do Estado de Goiás, todos eles passam essencialmente por uma educação pública de qualidade. Então, nós precisamos melhorar as escolas públicas. Uma defesa que nós vamos implementar, uma defesa nossa que nós queremos implementar é a educação integral. Não nesses modelos que nós temos, né, a partir da estrutura física da escola. As escolas hoje no estado de Goiás, quadradas, retangulares, com salas de aula de um lado, salas de aula do outro, um grande corredor e ao final um pátio, elas lembram muito mais presídios e hospícios. Nós temos que ver até esse modelo. Nós queremos escolas ovaladas, onde possam ter um galpão para fomentar trabalho para as crianças, mas no sentido de trabalho. Mas que trabalho seria esse? Aquele trabalho vinculado à educação, práticas esportivas, à ocupação, uma horta comunitária, enfim, ao qual a criança e o adolescente ele possa, no horário contraturno, as aulas, as disciplinas, se ocupar também com práticas esportivas e culturais, é fundamental, música, balé, teatro, enquanto a fomentação de uma educação de qualidade. Devolver a titularidade aos professores, que foi cortado no governo Marconi, melhorar as condições de trabalho dos servidores da educação, melhorar o salário de todos aqueles trabalhadores do serviço público envolvidos diretamente com a educação. E falando em privatização, qual o seu posicionamento em relação à privatização da CELG, que teve várias promessas de melhoria no serviço, mas hoje a gente vê que tem tido mais apagão do que antes, tem tido demissões em massa, tem tido aumento nas contas de energia. Nas tarifas, né? Aumento nas tarifas. Você percebe que é a mesma coisa que ocorreu também com a saúde pública. Disseram que as OS iam funcionar, pega o Hospital Hugo, pega os CAIs, que estão espalhados por todo o estado de Goiás. Não funciona. Faltam médicos, remédios, estrutura, falta equipamento, falta tudo. Está sendo administrado pelas organizações sociais. Especificamente falando da CELG, a CELG era uma promessa de campanha do governador Marconi que ela não seria privatizada, ou seja, o governador mentiu, como ele mentiu em muitas outras questões. Ela foi privatizada por uma empresa italiana, uma multinacional, a Enel, por em torno de 2,2 bilhões. E agora, recentemente, a Assembleia Legislativa, Fernanda, resolve perdoar dívidas de ICMS na quantia, no monte de 3 bilhões. Um paradoxo, né? Há uma divergência aí. Tu vende a empresa por 2 bilhões e perdoa 3 bilhões. 3 bilhões que poderiam ser investidos em saúde, em educação, em segurança pública, foi perdoado por uma multinacional.
É essa relação promíscua que nós não vamos aceitar. Nós vamos reestatizar a CELB. Como que nós vamos fazer isso? Com um projeto de lei que será encaminhado do governo para a Assembleia Legislativa. Se não tivermos um cenário favorável nessa Assembleia Legislativa, nós vamos comprar as ações da CELB. O Estado vai comprar. Nós vamos reestatizar a CELB e, aproveitando o embalo, nós vamos acabar também com as subdelegações que ocorrem na Saneago, que também é um formato de privatização. E saiu hoje, no Popular, matéria de hoje, 6 empresas que estão sendo envolvidas e que foram citadas na Operação Lava Jato, empresas aqui que também atuavam em Goiânia, no estado de Goiás. Dentre elas, a Odebrecht, que é a empresa ligada nas subdelegações da Saneago. Então, vamos acabar com esse processo todo. Reestatizar tudo. Devolver à população do estado de Goiás a administração daquilo que é seu por direito. E não deixar que empresas privadas venham administrar e ganhar isenção e ter barganha política e ganhar lucrando em cima da classe trabalhadora. Não vamos permitir isso. Professor, você acha que em alguns segmentos, seja saúde, educação, em alguma área que o governo presta para a sociedade, é possível privatizar? A privatização significa melhoria? Não, é o contrário. Privatização não é melhoria para nada. Na verdade, esse grupo político que está aí, liderado pelo Marconi Perillo, Zé Eliton, com Daniel Vilela, ninguém sabe quem vai ser vice de quem, com o Caiado, esse grupo possui a mesma concepção política. Famigerar, sucatear, destruir todos os serviços públicos essenciais e vitais à população para justificar as privatizações e as terceirizações. Para que isso? Porque depois vai vir o gargalo da corrupção, as barganhas, os acordos, as licitações, as fraudes. É o toma lá da cá. Então esse grupo político aí, que são todos iguais, todos farinhas do mesmo saco, eles vão sempre fazer isso. Destrói aquilo que pode ser feito com dinheiro público para dizer o seguinte, olha, o Estado não consegue, traz aqui para privatizar. Nós somos totalmente contrários, essa não é a política do PSOL. Nós vamos defender o contrário. Quero falar especificamente aos servidores públicos do Estado de Goiás. Nós vamos defender concurso público, amplo, para todos os segmentos do Estado. Nós vamos restatizar tudo que puder e que for possível. Nós vamos fortalecer os planos de cargos e salários. Nós vamos dialogar com os sindicatos de base. Nós queremos governar com o povo, para o povo, e esse povo representado principalmente em toda a sua classe trabalhadora. A segurança pública é atualmente uma das maiores demandas dos goianos. E no entorno, então, a situação está mais caótica do que no resto do estado. Quais os seus planos para o entorno em específico? Olha, para o estado de Goiás, vamos defender essa polícia desmilitarizada. Uma polícia que seja preventiva e educativa. E ela também, claro, para o estado de Goiás e para o entorno de Brasília. Especificamente, quando você fala em segurança pública para o entorno, você tem que pensar também na mobilidade urbana. Tem que pensar em cultura e educação. Lá não há acesso. Lá a população do estado do entorno de Brasília é uma população que vive muito mais, vende a sua força de trabalho ao lado, que é para o Distrito Federal, em subempregos, né, em trabalho pouco remunerado ou muito mal remunerado, e apenas eles dormem nas cidades. Então eles vivem muito mais a realidade do Distrito Federal. E na região do entorno não existe nenhuma opção para a população, especialmente os jovens. Não existe políticas públicas voltadas para a educação, para a cultura. Portanto, nós temos que pensar tudo isso. Um desses colégios de tempo integral, nós vamos colocar o modelo dele na região do entorno. 1 ou 2 colégios. Temos que pensar para além disso. A saúde lá ela é totalmente abandonada. Então, nós temos que trazer políticas públicas também preventivas à saúde pública para atender essa população do entorno. E aí tem que pensar em tudo, pensar na mobilidade urbana, pensar na linha férrea que possa ligar a utilização da linha férrea, que possa utilizar e ligar Lusiânia a Brasília, e essa mesma ligação também tem que estar pensando na questão do VLT, tem que se avançar. Pensar em segurança pública é pensar em toda uma reestruturação na questão do entorno, que também vai para além disso, também pensar para o estado de Goiás. Né? A gente sabe que o governo federal ele congelou gastos com saúde, com educação, com cultura, por 20 anos. Você acha que é possível? Uma PEC do Sandro Mabel, deputado daqui, inclusive.
Você acha que é possível melhorar a qualidade de vida das pessoas com esse regulamento de gás? Olha, isso não foi feito de forma aleatória. Foi uma ação política proporcional e proposital de um governo golpista. O governo Michel Temer, ele foi o protagonista de um golpe em 2016, e a partir desse golpe nós tivemos aí um pacote de maldades contra a classe trabalhadora. Tivemos aí o congelamento em 20 anos em educação, saúde e segurança pública, que foi muito bem aqui citado, lembrado por você. Mas tivemos também uma reforma do ensino médio, que é ruim, que prejudica diretamente os filhos da classe trabalhadora. Né? Uma reforma trabalhista que acabou com os direitos dos trabalhadores. E só não foi aprovada a reforma da Previdência porque ele empurrou a intervenção militar no Rio de Janeiro, porque ele sabia que no ano eleitoral ele não teria condições. Né? Os corruptos aliados, os oportunistas aliados ao governo Temer, ao governo fascista e golpista Temer, perceberam que não teriam condições de empurrar. Portanto, todas as medidas, muito mais, aliás, só atrapalham uma educação pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, atrapalham o debate sobre a questão da segurança pública. Isso foi proposital, porque o Michel Temer ele topou assumir esse papel, de ser o protagonista. E ele e seus aliados todos, dentre eles alguns aqui do estado de Goiás, eles assumem isso e nós vivemos um momento político muito delicado, muito problemático, aonde uma direita fascista, reacionária, ultraconservadora, vem crescendo no país, vem crescendo aqui no estado de Goiás, que já é um estado conservador, e é um ataque direto à classe trabalhadora. Portanto, a nossa candidatura representa isso, a contra-hegemonia. Representa dizer o seguinte: nós não vamos aceitar, nós vamos resistir. A nossa pré-candidatura ao estado de Goiás, e futuramente a candidatura pelo PSOL, é para dizer que nós temos lado, que é o lado do povo, da classe trabalhadora, e que vamos sim, junto com o povo, resistir e lutar contra todas essas medidas desastrosas de um governo golpista, aliado a esse governo atrasado, reacionário, que é esse grupo político todo aí, liderado por Marconi Perillo nos últimos 20 anos, pelo menos. Quais as principais demandas da saúde no estado de Goiás? Tudo. A saúde pública está totalmente abandonada. Nós vamos criar um projeto, um programa, que deu certo em algumas localidades do país e que vamos trazer para cá, que é o modelo de saúde em casa, ao qual uma equipe formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, irão em domicílio fazer a prevenção, o mapeamento das regiões para o atendimento preventivo à população. Né? E aí o retorno cotidiano para que possa fazer esse acompanhamento. É um processo humanizado que deu certo a partir de Cuba e que vai dar certo, tenho certeza, aqui no estado de Goiás. Nós vamos lutar pela recuperação do laboratório do IQEGO. O IQEGO foi abandonado. E com o IQEGO funcionando a todo vapor, com servidores públicos tomando frente disso, nós podemos, por exemplo, fazer um amplo debate sobre subsidiarmos medicação gratuita à população. Isso é fundamental. Agora, para além disso, a reforma dos hospitais, né, criação de hospitais regionais em todo o estado de Goiás, mas não no modelo do CAIS, mas um hospital completo, né, assumido pelo estado de Goiás, ele é fundamental. Concurso público, amplo, aberto, para médicos, enfermeiros, técnicos de radiologia, técnicos de enfermagem, melhorar as condições de trabalho desses profissionais e, principalmente, melhorar o plano de cargos e salários. Porque o servidor público, seja da saúde, da educação, seja de todos os segmentos da segurança pública, seja os humanitários aqui de Goiás, pela luta do STILEG, esses servidores públicos precisam ganhar bem, precisam ser valorizados, precisam ter condições de acesso à cultura, acesso ao entretenimento. Isso, essa dignidade, passa pelo salário, passa pelo poder aquisitivo do trabalhador. Ele precisa se sentir valorizado e isso nós faremos no governo socialista do PSOL. O que você acha que o atual governo deixou para ser feito? Tipo, prometeu e não cumpriu? Ele não fez nada. O Marconi Perillo está em greve há 20 anos. Ele entrou em greve e nunca mais saiu da greve. Ele é o maior grevista que tem. Não fez nada. Nada foi feito aqui no estado de Goiás. O Willis Rezende é outro também que nada fez. Marguerite Vilela nada fez. Nós temos aqui um estado totalmente abandonado pelo poder público, com omissão em políticas públicas. E isso acontece, repito, Fernanda, de forma proposital. Porque o interesse desse grupo político aí são os interesses pessoais. Atender o agronegócio,
atender os pequenos empresariados. Só para você ter uma ideia, nós temos aí isenções. O governo Marconi Perillo, ele isentou aí impostos o serviço de transporte. Ele isentou, por exemplo, o ITCD, que é Imposto sobre a Herança dos mais ricos. Isso aí é totalmente contrário ao que nós defendemos, que é a progressão tributária. Ele deixa de cobrar impostos dos mais ricos e poderosos do transporte público. O transporte é caótico e o cara não cobra imposto. Ele deixou de cobrar impostos e isentou de impostos o agronegócio. Por que ele faz isso? É dinheiro que deveria ser investido em educação, em cultura, em transporte, em segurança pública. Ele deixa de cobrar para poder depois vir o gargalo da corrupção. Barganha, negociatas, e isso nós não podemos aceitar. Aí você pergunta o que o governo deixou de fazer? Ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele vendeu, terceirizou, repassou. O governo Marconi Perillo, ele assinou um atestado de incompetência, de ingerência, um atestado de que ele não dá conta. É um bonequinho, é bonito na propaganda. Não é à toa que o FECOM aqui está em 40 milhões, que é o Fundo Estadual de Comunicação. Porque na propaganda está tudo lindo, maravilhoso. Eu queria morar na propaganda do Marconi Perillo. Professor, o senhor já foi preso fazendo uma manifestação em favor dos professores. Qual a importância dos movimentos sociais na luta dos direitos da população? Em 2008, nós fomos detidos, eu e mais 2 professores, porque liderávamos um grupo de 300 servidores públicos municipais em Valparaíso de Goiás, ao qual lutávamos por melhorias nas condições do plano de cargo e salário dos servidores e melhores condições também para a educação. E isso me dá muito orgulho de lembrar, porque nós estávamos ali defendendo a classe trabalhadora, uma prisão política, pelo presidente da Câmara à época, que era ligado a Marconi Perillo. E o que isso significa para nós? O nosso candidato a presidente da República é o companheiro Guilherme Boulos, presidente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. A nossa candidata a vice-presidente é a companheira Sônia Guajajara, do Movimento Indígena. Aqui em Goiás, vamos fazer uma aliança também com o MTST, do companheiro Rogério, do acampamento Fidel Castro. Queremos também fazer aliança com a companheira Beth e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, com o Terra Livre, o companheiro Zelito, e com todos os movimentos sociais. Nossa aliança é com o STIWEG, é com o Sindicato de Saúde, é com os trabalhadores, é com o Sindicato de Jornalistas, o companheiro Luiz Cláudio. A nossa aliança é com o povo. Portanto, para nós há um significado muito grande, muito caro, estarmos lado ao lado com os movimentos sociais, estarmos lado ao lado com a classe trabalhadora, porque nós temos a certeza que é com o povo, com a classe trabalhadora, com os movimentos sociais, que poderemos ter condições de debater de forma clara e realizar no estado de Goiás uma verdadeira reforma agrária, que atenda a população, uma reforma urbana, que atenda a população, aos trabalhadores, e que dê dignidade e que garanta a toda a classe trabalhadora o que a Constituição Federal permite e preconiza lá no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, garantindo inclusive o direito à terra, à moradia, à água, à dignidade. E nós faremos isso. E temos condições para isso, porque a nossa aliança é com a classe trabalhadora e os movimentos sociais, não é com o empresariado e o agronegócio. Portanto, nós podemos e temos liberdade de falar o que temos que falar para quem tem que falar na hora que nós bem entendemos. A própria polícia também sofre com despreparo, com falta de material, com baixo efetivo, salário ruim também. Há uma desvalorização também nessa classe. O que precisa ser feito para melhorar a polícia? E também eu acho que esses problemas acarretam também na segurança pública. Né? Sim, não, sem dúvidas, Fernanda. Resgatando até alguns minutos atrás, eu já tinha até adiantado, nós vamos tratar da questão da desmilitarização, e aí nós temos que melhorar as condições de trabalho desses policiais, humanizar a ação policial. Isso é fundamental. Você não pode hoje conceber ou aceitar que um policial militar ele esteja sempre com a arma em punho e que não te dê nem bom dia, que te encare. Na verdade, um bom dia, uma boa tarde, uma ação humanizada. A polícia militar é um trabalhador, antes de tudo, a serviço do Estado. Ele está para servir, para resguardar, para garantir a segurança da população e não trazer o medo. Agora, os policiais também eles precisam ser melhor remunerados. É uma vergonha o salário de um policial militar no estado de Goiás. Como uma vergonha também o salário da Polícia Civil do estado de Goiás.
A Polícia Civil do Estado de Goiás tem uma importância fundamental, que é a importância da investigação técnico-científica. Se nós equiparmos melhor a Polícia Civil, eles vão descobrir corrupção, vereadores vão cair, deputados estaduais vão cair, muita coisa vai acontecer. Então o que o Estado faz? Abandona a Polícia Civil para ela poder fazer a investigação correta. E ela precisa ser melhor equipada. Tanto ela quanto a Polícia Militar. E isso passa por salário, por condições de trabalho, passa por uma melhor estruturação nas delegações. Os CIOPs são umas vergonhas. O CIOP de Valparaíso de Goiás é uma vergonha. Portanto, não é concebível isso. E esses policiais, especificamente os militares, com a desmilitarização, eles vão ter o direito de lutar por melhorias e condições de trabalho deles também. Vão poder ter a liberdade da associação livre no sindicato, nas associações, vão poder também lutar, falar, dar voz, e não ficar nesse processo famigerado que é a militarização, que é só bater continência. Nós não queremos policiais que batam continência, mas queremos policiais críticos, atuantes, policiais trabalhadores que se entendem enquanto classe trabalhadora e que estejam lado a lado da população. Não apenas no combate repressivo final, mas principalmente no combate preventivo e educacional. Professor, a gente estava falando alguns minutos atrás sobre o transporte público. Como melhorar o transporte público para a população em Goiás? O transporte público ele precisa ser repensado, todo ele. Eu sou oriundo das lutas de junho de 2013. Na região do entorno de Brasília, por exemplo, nós lutamos contra o monopólio de uma empresa, que era o monopólio da Napolina, que dava um transporte ruim, caro, inacessível e inadequado à população. E por que ele se mantinha há tantos anos? Porque ele financiava as campanhas políticas, especialmente campanhas do PSDB. E não é diferente aqui na região de Goiânia, na região de Aparecida, na região de Anápolis, nas regiões metropolitanas, em Catalão. Portanto, nós temos que criar uma empresa pública de transporte. Uma empresa pública que valorize o servidor público, o trabalhador público. E a esses trabalhadores também dar condições. Nós queremos que, para além disso, trabalhar toda a questão da mobilidade urbana. Tem que se repensar a mobilidade urbana, dando alternativas para poder desafogar aquilo que está concentrado no transporte público. E isso fundamentalmente vai passar quando a gente acabar com esse vínculo com o empresariado, com esse vínculo do barganha, do toma lá da cá. E uma empresa pública de transporte, a recuperação da linha férrea, como eu disse, ela é fundamental também. Discutir o VLT. Isso são propostas do PSOL que nós acreditamos que poderá melhorar a questão do transporte público. Não apenas para as regiões metropolitanas, mas para todo o estado de Goiás. É isso, professor. Muito obrigada. Fernanda, eu que agradeço. Agradeço também o Diário de Aparecida e nos colocamos à inteira disposição para espaços democráticos como esse e podemos aí dialogar com a população do estado de Goiás. Obrigada, pessoal. Acompanhe também as próximas entrevistas que a gente vai falar com todos os candidatos. E nos acompanhe também no Facebook, professor Wesley, @gmail.com.